Segundo o Web Encontro Nacional de Engenharia Química, estudo da cinética de adsorção com hidrogel de corante rodamina B. Acadêmicas Bárbara Helena Bloss e Ana Paula Ushliak. Professores, professor doutor Alexandre Tadeu Paulino e professora doutora Eveline Enzueira. Introdução. A identificação de poluentes emergentes vem crescendo consideravelmente nas 2 últimas décadas. Com isso, também aumentou-se o número de estudos relacionados a ele. Existem cerca de 100 mil tipos diferentes de corantes encontrados, e 100 toneladas deles são descartados na natureza por ano. Isso gera uma grande contaminação aquática. Os corantes orgânicos, eles não são biodegradáveis e eles têm uma alta intensidade de cor. Isso faz com que ocorra um bloqueio de luz na superfície aquática, não realizando fotossíntese nem oxigenação do ambiente. A rodamina B é o corante utilizado nesse estudo e ele possui estrutura molecular apresentada na figura 1. Na figura 2, nós temos o espectrofotômetro da rodamina B, em que o comprimento de onda máximo do meio é 553 nanômetros. A figura 3 apresenta o corante em pó, em que ele apresenta um tom esverdeado, e quando misturado em água, ele apresenta tom rosa fluorescente. Na indústria, ele é utilizado para indústrias têxteis, indústrias de tingimento de ágatas, indústrias alimentícias e de cosméticos. Também é utilizado como traçador e, como ele é muito estável, ele é utilizado para atingir lã, seda e couro e algodão. Os seus efeitos no ser humano pode causar câncer, pode ser cancerígeno e pode também causar irritabilidade do trato respiratório, dos olhos e da pele humana. A adsorção ele é um método muito eficaz para a remoção de poluentes emergentes e para essa operação, que é bastante simples, podem ser utilizados materiais adsorventes, que são reutilizáveis. Os adsorventes utilizados para adsorção, então, são de matérias-primas de baixo custo, e a adsorção ele é um fenômeno de superfície. Outros corantes também podem ser utilizados, além da rodamina B, como azul de metileno e laranjado de metila. Os hidrogéis, eles são materiais adsorventes poliméricos que são formados por monômeros reticulados. Por isso, eles são capazes de dissolver uma grande quantidade de água. Existem diversos tipos diferentes de hidrogéis. Alguns são específicos para corantes aniônicos e outros para corantes catiônicos. Os objetivos, então, esse trabalho tem como objetivo avaliar diferentes modelos para a cinética de adsorção do corante rodamina B, utilizando o hidrogel de goma arábica. Os objetivos específicos: a preparação da curva de calibração, a produção do hidrogel de goma arábica modificada e a modelagem cinética a partir de dados experimentais. Os materiais e métodos. Na figura 5, a gente apresenta a média da curva de calibração, que foi 7,6529, e na figura 6, as soluções de rodamina B utilizadas para a preparação da curva de calibração, entre 2 ppm e 25 ppm. Para a síntese do hidrogel, a figura 7, então, a gente tem um fluxograma explicando todo o processo. A gente começa com a modificação da goma arábica, utilizando 12 gramas da mesma em 480 ml de água a uma temperatura de 55 graus. Após esse processo, é ajustado o pH até 3,5 com a solução de HCl de 1 mol por litro. Em seguida, 1,29 ml de metacrilato de glicidina é adicionado e toda essa solução fica em agitação por 24 horas a 55 graus. Depois desse tempo, a solução resfria e é feita a precipitação da goma arábica modificada com álcool etílico. Depois disso,
é colocado na estufa com circulação durante 2 horas a 60 graus para secar. Para iniciar a síntese de hidrogel, 7,5 gramas dessa goma é pesada e adicionada em 48 ml de água a temperatura de 55 graus para dissolver. Assim que ela dissolve, é resfriado e adicionado 1,5 gramas de acrilamida e 0,15 gramas de persulfato de potássio. Essa solução é colocada em seringas e colocada em estufa de circulação a 55 graus por 1h30 para secar e para fazer a reticulação do hidrogel. Assim que ele estiver reticulado, é colocado por 2 horas em ultrafreezer e liofilizado a 60 graus, negativo. A cinética da dissorção, então, na figura 8, a gente tem uma imagem do procedimento experimental, em que as condições foram 100 RPM de agitação, 100 ml de solução, 30 graus Celsius, 10 ppm de concentração, 100 mg de material absorvente, o hidrogel, e foram retirados 10 pontos durante a cinética em até 1440 minutos. A modelagem, então, foram utilizadas pseudo, primeira e segunda ordem, e Yelovich para fazer a modelagem, que são representadas na equação 1, 2 e 3. Para a síntese do hidrogel, então, como resultado, a gente obteve o hidrogel de goma arábica, que está representado na figura 9, e cada batelada rendeu cerca de 5,82 gramas de hidrogel. Possui características bastante positivas, ele é bastante resistente e tem uma boa absorção. Na cinética de absorção, então, nós temos a figura 9, em que a gente tem representada a quantidade absorvida de rodamina B ao longo do tempo por grama de hidrogel. Aqui, a gente já consegue observar que o modelo de Yelovich ele está representando melhor os pontos obtidos experimentalmente. E pela tabela 1, a gente tem os critérios de qualidade dos ajustes dos modelos cinéticos. Com base nesses critérios, a gente pode ver que Yelovich possui os melhores critérios de qualidade, tanto para o coeficiente R quadrado, quanto para a CAIC, que possui o menor valor. Pela tabela 2, a gente tem os parâmetros dos modelos cinéticos, em que Yelovich apresenta valores baixos tanto para taxa de absorção inicial como a taxa de adsorção, e a taxa de adsorção para pseudo primeira e segunda ordem também são baixos. As considerações finais, então, é um processo bastante eficiente, de baixo custo, e pela modelagem cinética, o melhor ajuste foi o ajuste de Yelovich. As referências. Muito obrigada!